você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nessa edição da manhã, edição exclusiva para a gente falar de um assunto seríssimo. A Polícia Federal indiciou o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, multicampeão com o rubro-negro, por fraude, estelionato, devido à suspeita de participação em manipulação de resultados na partida Flamengo e Santos. As provas colhidas, os áudios, as ligações, as conversas por WhatsApp são reveladoras. E olha, a situação do Bruno Henrique está bem complicada. A gente vai falar sobre esse caso gravíssimo de manipulação de resultados depois da vinheta. Bom, peço a você o seu like aqui no vídeo do canal Dois Toques, a Casa do Futebol, nosso canal novo. Estamos completando aí 10 meses, já passamos da marca de 41 mil inscritos, graças à sua moral, graças a vocês que chegam junto aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, e a gente pede o seu like, pede a sua inscrição, compartilha com geral, porque esse vídeo é muito importante, principalmente porque a bandeira do Dois Toques é a bandeira de defesa do futebol, da moralização do futebol, do nosso futebol brasileiro. E é claro que a gente está sempre ligado na CPI de manipulação de resultados, na ação da polícia, do Ministério Público, e no dia de ontem, dia 14, a Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. E aí, tudo que a gente já falou sobre o suspeito envolvimento, o possível envolvimento do Bruno Henrique, ele é quase que confirmado pelas provas colhidas pela Polícia Federal, especialmente provas de áudio, provas de conversas via WhatsApp, e a gente vai mostrar algumas dessas provas. Primeiro, dar parabéns aí ao pessoal do jornal Metrópolis, que trouxe essa matéria ontem à noite de forma exclusiva, depois outros portais replicaram. O Flamengo se manifestou, mas antes de trazer a manifestação do Flamengo, a gente vai mostrar para vocês a conversa do Bruno Henrique com o seu irmão, um dos suspeitos e também um dos indiciados pela Polícia Federal por fraude e estelionato. Bom, para começar, essas conversas que vocês vão ver aqui na tela, né, os investigadores da Polícia Federal encontraram no aparelho celular do irmão do Bruno Henrique, aparelho o qual também foi apreendido, assim como o aparelho celular do jogador do Flamengo, e aí algumas trocas de mensagem que comprometem diretamente o jogador e o colocam diretamente ligado não só a esquema de apostas envolvendo manipulação de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem coisa vai além disso aí, tá? Então, no caso, o Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e por fraude em competição esportiva. Vale analisar que a Polícia Federal demorou esse tempo todo, porque ela analisou mais de 3.900 conversas, quase 4.000 conversas no WhatsApp do Bruno Henrique, sendo muitas delas conversas vazias ou apagadas. É claro que isso indica também para os investigadores que o atacante deletou parte dos registros. Mas no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, identificaram alguns diálogos que mostram o envolvimento do atacante do Flamengo no esquema para receber cartão amarelo na partida contra o Santos. E agora, vamos lá. Eu sei que vocês querem ver esses dados alarmantes, chocantes. Conversa entre o Bruno Henrique e o irmão dele, o Vander, ambos alvos da Polícia Federal em novembro do ano passado, né?
também foram alvos em novembro do ano passado e agora há o indiciamento. Eles trocaram mensagens no dia 29 de agosto, quando o Vander questionou o irmão sobre ele estar pendurado no Brasileirão. 29 de agosto do ano da partida Flamengo e Santos. Vamos lá, dá uma olhadinha na conversa. Ó. Ô tio, deve ser um modo como o Vander chama o Bruno Henrique. Ô tio, você está com 2 cartão no Brasileiro? Em resposta, Bruno Henrique escreve que sim. E o Vander segue. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? KKKK, indicando risada, né? E aí o Bruno Henrique responde, contra o Santos. Na sequência, o irmão do Bruno Henrique, o Vander, pergunta, daqui a quantas semanas? BH responde, olha aí no Google. O Vander diz, 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Mas, kkkk, risadas. Né? E Bruno Henrique responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Vander então responde, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Só nessa troca de mensagens a gente tem indícios da participação do Bruno Henrique na manipulação de resultados, na fraude esportiva, para tomar cartão amarelo e beneficiar um grupo, na verdade 2 grupos de apostadores. Então a Polícia Federal, nas suas investigações, separou as 10 pessoas envolvidas nesse esquema de apostas em 2 grupos de acordo com os respectivos vínculos que essas pessoas tinham com o Bruno Henrique, que é o personagem central da investigação. O primeiro é composto por 3 apostadores com vínculos familiares com o Bruno Henrique, qual seja o irmão, que é o Vander, que apostou ali R$380 e teve um retorno de R$1.180 no jogo contra o Santos. A Ludmilla, que é a esposa do irmão, né, que realizou a aposta em 2 plataformas. Na primeira, ela teve um retorno de 1.180,67, assim como o Vander, e na segunda ela colocou 500 e teve um retorno de 1.425. A Poliana, que é prima do Bruno Henrique, também está nesse grupo, apostou R$380,86 e teve retorno de R$1.180,67. Já o segundo grupo é composto por 6 apostadores entre si, tá? E aí são pessoas que têm uma ligação com o irmão do Bruno Henrique. Agora, isso aí já é, para mim, indício suficiente para você se debruçar, fazer exatamente o que a polícia fez, né? Indiciar o Bruno Henrique por suposto envolvimento em fraude esportiva, né? Agora, alguns outros dados, algumas outras conversas me soam mais graves ainda, porque veja só, há um esquema que essa conversa do Bruno Henrique com o irmão vai revelar. No dia 7 de outubro, investigadores encontraram outra troca de mensagens entre o Vander e o Bruno Henrique, nas quais voltam a tratar sobre recebimento de cartão amarelo contra o Santos, mas tem algo a mais aqui, olha só, né? O Bruno Henrique chama o Vander de Juninho aqui, né? Ô Juninho, você consegue transferir Pix no valor alto da sua conta? E aí o Vander responde, consigo, BH, qual o valor? Aí o BH responde, 10 conto. O Vander diz, consigo. As mensagens continuam até que Bruno Henrique informa, você não pode ser. Temos nomes iguais. Questão de sobrenome, né? Então, alguma coisa aí de ilegal. E na sequência o Vander pergunta, vai dar ruim? O que era? E o BH responde, vai, negócio de aposta aqui. Para a Polícia Federal, o conteúdo sugere que o irmão de Bruno Henrique se interessou pelo suposto esquema e em seguida o Vander vai questionar o Bruno Henrique. Uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro. E aí o Bruno Henrique retruca. Esse aqui pesado não dá para você não. E o Vander insiste. Se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. E aí nas mensagens, o atacante do Flamengo responde que para entrar no esquema, olha só gente, que grave, seria necessário ter R$10.000 disponíveis semanalmente. Responde aqui o Bruno Henrique. Tem que ter 10 mil todo final de semana. E aí o Vander então vai informar que o atacante poderia mandar o dinheiro para a conta de uma terceira pessoa e essa terceira pessoa repassaria a ele
mas o Bruno responde que já estaria resolvendo isso, acrescentando que com o irmão não daria para fazer. E aí o Vander vai encerrar dizendo, entendi, vai falar um palavrão aqui, né? Caramba, viu? Meu olho até brilhou. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi uma mensagem do Vander questionando o irmão se ele poderia, aspas, tomar um amarelo hoje, né? Os diálogos mostram que o atacante respondeu, dá não, tenho um já. E a partida em questão era Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. O Bruno Henrique, de fato, tinha recebido cartão amarelo na ocasião, tá? Para a PF, isso demonstra que Vander recebia informações privilegiadas sobre quando o jogador tomaria cartões. E aí as conversas continuam, tá? Num outro trecho, acompanhe só, em que o irmão do jogador do Flamengo pergunta, deu certo? Conseguiu aí? E aí o BH responde, deu, Lajinha, 10. Para a Polícia Federal, a menção a Lajinha indica que essa pessoa teria sido usada por Bruno Henrique no esquema de apostas. Poderia ser aí uma abreviação de laranja, laranjinha, Lajinha, enfim. Na sequência, Vander comemora. Boa, só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão ou algo assim? E aí o Bruno Henrique responde, não é nada disso não. Parada de cavalo. E aí, gente, os investigadores suspeitam que as mensagens tratem de apostas fraudulentas relacionadas à corrida de cavalo. E aí a tese vai ser reforçada pelo cuidado do Bruno Henrique em não envolver diretamente o seu irmão devido ao sobrenome em comum e também pela fala do Vander, aspas, só comemorar agora, o que sugeriria já ser conhecido o resultado da aposta, no caso, já ser garantido. E aí, segundo a Polícia Federal, na véspera do jogo Flamengo e Santos pelo Brasileirão de 2023, o Bruno Henrique ligou para o irmão para confirmar o cartão amarelo na partida. Após uma breve troca de mensagens, o atacante do Flamengo liga para o Vander e essa ação para a Polícia Federal configurou aí que o Bruno Henrique tinha o objetivo de avisar que iria forçar esse cartão, tá? O jornal Metrópolis entrou em contato com a assessoria do Bruno Henrique, que preferiu não se manifestar nesse momento. E o Flamengo soltou uma nota horas depois para, obviamente, como você está lendo aí, né, dizer que o processo, devido processo legal, com o benefício da dúvida, a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito ao contraditório, tudo isso tem que ser respeitado e que o Flamengo não vai tomar nenhuma medida até que tudo isso, que todo o devido processo legal seja instaurado para que o Bruno Henrique também possa se defender. O Flamengo está na posição dele de defender o seu ativo, de defender o seu atleta. Mas a grande verdade é que a situação do Bruno Henrique é indefensável. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.